Na edição de hoje você vai assistir uma matéria que vai te explicar tudo sobre a doação de sangue. Na sequência, saiba um pouco mais sobre a Festa das Flores e uma entrevista sobre recrutamento e seleção. Como se comportar em uma entrevista de emprego, você não pode perder. É a partir de agora no programa Você Sabe Fazer. Programa Você Sabe Fazer com Caroline Meyer. Oferecimento: Que Massa Pizzaria. Teleentrega no telefone 3207-3003. Ótica Santa Catarina, com laboratório próprio e 3 endereços na Rua do Príncipe. Olá, seja bem-vindo ao programa Você Sabe Fazer. Vou começar essa edição falando sobre todos os detalhes que você precisa saber sobre doação de sangue. Você sabe que doar sangue é importante e pode salvar vidas. Você sabe como funciona todo o procedimento? Já fez sua doação? Ainda não sabe como? Veja só! Vítimas de acidentes de trânsito, pacientes submetidos a tratamentos quimioterápicos, pessoas que sofrem com leucemia, anemia aguda ou outras doenças, bem como aquelas que passam por cirurgias de emergência, estão entre as que necessitam da doação. E para salvar suas vidas, elas contam com um gesto solidário de outros cidadãos. Doar sangue salva vidas. Precisa de sangue, são pessoas que sofrem algum tipo de acidente, né, que perdem sangue, as pessoas que fazem cirurgias e também existem muitas pessoas doentes que precisam também de transfusão. Quais são os tipos de doação de sangue? Os tipos de doação, nós temos a voluntária, que a pessoa se sensibiliza de alguma forma por uma campanha ou por algum tipo de divulgação, ou é motivado por familiares, amigos. Essa é uma doação voluntária. Existe a vinculada, que a pessoa traz o nome de um paciente e vem doar para aquele paciente, né? E também a doação autóloga, que a pessoa faz uma doação para ela mesma. E o que é necessário para fazer a doação? É necessário a pessoa estar em idade entre 16 e 69 anos, lembrando que os menores devem vir acompanhados de um responsável legal e estar se sentindo bem de saúde. Uma pessoa adulta possui em média 5 litros de sangue. Em uma doação são coletados no máximo 450 ml, ou seja, é menos de 10% de todo o seu sangue. O doador chega aqui no Hemocentro, ele deve vir com documento oficial com foto, tá? A gente gosta de explicar isso porque muitas pessoas às vezes vêm com crachá de empresa, carteirinha de estudante, não pode. Tem que ser documento emitido por órgão oficial. Ela vai passar por um cadastro, né, com os dados pessoais, a gente precisa ter desse doador. A primeira triagem é a pré-triagem, na verdade, que a gente chama, que são os sinais vitais: peso, altura, temperatura, pressão, exame de hematócrito. Saiu dali, já vai para a entrevista com a enfermeira, né? O doador responde um questionário e ele vai ser avaliado por esse questionário sobre a sua saúde, porque a gente precisa proteger o doador e o receptor do sangue, né? Então, através dessa entrevista, a enfermeira vai saber se ele está apto ou não a doar. E, após essa entrevista, se ele estiver apto, ele vai para a coleta de sangue. Lembrando, então, se você for fazer a doação de sangue, quais são os documentos que ele precisa trazer? Isso, identidade ou carteira de habilitação, carteira de trabalho, né, emitido por órgão oficial. A previsão do Ministério da Saúde é que aproximadamente 14 milhões de brasileiros sejam incentivados a serem doadores em potencial. E para onde o sangue doado vai?
Então, o Hemocentro de Joinville, ele atende 27 municípios aqui da região do Planalto Norte. Desses municípios, nós temos em torno de 20 hospitais e clínicas que são conveniados, que precisam de sangue. Então, o nosso sangue vai para esses 20 hospitais e clínicas conveniados. Esse sangue ele pode ficar até quanto tempo guardado, digamos assim, né? Isso, então fica armazenado. Nós temos, quando a pessoa doa sangue, aquela bolsa de sangue que ela doa, ali nós temos os hemocomponentes dentro dessa bolsa, que são as plaquetas, o plasma e as hemácias. Então, as hemácias podem ficar armazenadas até 42 dias em geladeira. O plasma pode ser congelado até 1 ano e as plaquetas duram apenas 5 dias. Por isso que nós precisamos de tantos doadores. E se sobra, o que é feito? Daí é descartado, né? Passou da validade, ele é descartado. Aí tem uma empresa aqui em Joinville que vem buscar para o descarte. Após fazer a doação de sangue, fique atento a estes detalhes. O que não pode fazer após a doação? Nós recomendamos que a pessoa que tenha um trabalho que seja um trabalho de risco, por exemplo, vai dirigir moto, caminhão, máquina pesada, fazer exercícios físicos, deve evitar, né? Por isso que é abonado o dia de trabalho, principalmente para essas pessoas que têm esse tipo de trabalho. E tem alguma exceção para alguma pessoa que não pode fazer a doação de sangue? Existem algumas exceções, né? Na verdade, isso tudo é relatado na hora da entrevista. Na hora da entrevista que a pessoa vai saber realmente se ela pode doar ou não. Tem alguns medicamentos que impedem a doação, outros não impedem. E também aquelas pessoas que já sabem que tem algum vírus, né? Um vírus transmissível pelo sangue, essas pessoas já sabem que também não pode fazer a doação. E quantos ml de sangue assim, é retirado? Coletado de 420 a 460 ml. Quais são as suas orientações para quem quer fazer uma doação de sangue? Então, o Hemocentro precisa muito de doadores todos os dias, né? Então a gente aqui quer solicitar para quem quiser fazer uma doação de sangue, que venha até o Hemocentro. Dúvidas todo mundo tem, né? É só perder o medo também, porque as pessoas não doam por causa de medo da agulha. Mas não precisa ter medo. O mais importante é saber que você está salvando até 3 vidas com uma doação. Então as pessoas venham com documento oficial, vão passar por todas essas etapas da doação. O período de espera aqui dentro do Hemocentro é em torno de até 50 minutos, né? E ali nessa entrevista ela vai saber se pode doar ou não. Doar sangue é seguro e quem doa uma vez não é obrigado a doar sempre. A doação de sangue é um ato voluntário e altruísta que salva vidas. Agora vamos fazer um rápido intervalo e no próximo bloco não perca a reportagem sobre a Festa das Flores. Em 30 segundos estamos de volta. O cuidado com os pés é essencial para a saúde e a podologia está ao seu lado, promovendo educação e prevenção de problemas. Todo o trabalho é feito com seriedade, qualidade e carinho com a saúde dos seus pés. É realizada avaliação dos pés e calçados, corte técnico das unhas, calos, entre outros. Especialmente para diabéticos, idosos e gestantes. Equipamentos de ponta para seu conforto e segurança, tudo em um ambiente agradável. Beto, qual é o tema da festa deste ano? O tema escolhido foi agricultura familiar, por algumas razões. A primeira é que esse ano também é uma internacional, então a gente escolheu o tema que a ONU escolheu também como tema de 2014, que foi agricultura familiar. Qual foi o destaque deste ano? Tem alguns destaques, Um destaque principal, eu acredito que seja a participação internacional.
tanto de juízes internacionais da American Orchid Society dos Estados Unidos, quanto de palestrantes internacionais. A gente tem da Alemanha, dos Estados Unidos, da Bolívia e do Equador e da Austrália. Então foram palestras muito bonitas, com fotografias e materiais muito bem preparados por eles, que deu para o público de Joinville ter uma noção bem legal assim, de como que é a natureza daqueles países, porque eles trouxeram temas locais, as orquídeas, basicamente orquídeas, da região natural deles. Quais são os tipos de flores que tem na Festa das Flores? Tem algumas milhares de variedades aí, né? Mas basicamente a festa é baseada na orquídea, né? Porque desde da festa número 1, quando começou a Festa das Flores, foi apenas uma reunião de orquidófilos, né? Que trouxeram suas orquídeas um para o outro apreciar. E isso foi crescendo e está no porte que está, né? Mas lógico que não é só a orquídea que tem exposta, né? Tem bromélias, tem cactos, tem antúrium, tem lágrima de Cristo, poinsettia, azaleias, girassóis, é uma infinidade, né? E de onde que vêm essas flores e plantas? Essa foi uma outra novidade para esse ano, que a grande maioria das flores e plantas foram compradas aqui da região, de agricultores e produtores da região. Então é uma outra forma de valorizar o produtor rural, o produtor de plantas ornamentais da nossa região, que o recurso investido pela prefeitura acaba ficando no município, né, com os impostos e efetivamente ficando o recurso no município, né, ele é distribuído entre os agricultores. Então a proposta é que após o evento, parte das plantas que foram compradas, né, sejam doadas para a prefeitura novamente, para fazer o paisagismo das praças. Estou ao lado de Milton Linhares, ele que ganhou o prêmio Qualidade de Flor Internacional. Milton, qual flor que fez você ganhar este prêmio? Uma Cattleya granulosa, variedade tipo. É uma planta nativa do Nordeste. Você trabalha com plantas durante todos os dias? Como que é o seu trabalho? O ano todo, durante todos os dias, né? Cultivando, mudando de vaso, comprando, vendendo, sempre em função das flores. E você é colecionador há mais de 30 anos? Como assim? Exatamente. Esse trabalho começou como hobby, na verdade. Eu acho que quase todo orquidófilo começa como colecionador, né, hobby, amador, e com o passar dos anos acaba se profissionalizando, né? Essa é a paixão pela planta, né? E onde você guarda essas plantas? Bem, eu resido em Osório, Rio Grande do Sul, e lá nós temos um sítio, né, com vários orquidários onde a gente cultiva as plantas e as protege das intempéries do tempo, vamos dizer, né? É contável? Tem como contar quantas tem? É difícil, porque são inúmeras etapas de crescimento de planta. Tem planta em frasco, planta em bandeja, planta em coletivos, né, plantas individualizadas, então são milhares de plantas, né? Como que é o processo para cuidar? Bom, vai depender um pouco do clima também. No verão, se usa uma quantidade grande de água, né, para manter a umidade relativa do ar, né, porque é uma planta que exige umidade, mas ao mesmo tempo há necessidade de boa ventilação. Se caso não tiver ventilação natural, a gente precisa ventilar com ventiladores, né, uma ventilação artificial. E quanto tempo leva para a planta ela florescer? Boa pergunta. Isso é uma coisa que quase ninguém sabe, né? Assim, ou poucas pessoas. Mas todo o processo, desde a produção da semente, o desenvolvimento da planta até ela florir, no mínimo 5 anos, na maioria das plantas. Há algumas precoces,
né, com 2 a 3 anos, mas são poucas. A grande maioria leva de 5, 6, 7 anos para florir, né? Depois floresce todos os anos, né, naturalmente. Qual que é a dica que você passa então para quem quer ser um colecionador? Adquirindo algumas espécies, fazendo um cantinho agradável na sua casa, né, no seu quintal, no seu jardim, né, onde ele possa se sentir bem com as plantas, né, e ali começar a colecionar algumas plantas, né, e adaptando ao seu meio ambiente, né, sempre procurando adquirir plantas que suportam o seu clima, né. Se é no Nordeste, uma planta que gosta de calor e temperatura e tempo seco, né. Se é no sul, plantas que resistam mais ao frio, né? E assim, diversas situações, né? Obrigada. Valdir, é a primeira vez que você vem na Festa das Flores? Terceira vez. O que você está achando? Muito lindo, né? Muito bonito. Qual que é a flor que você mais gostou aqui? A orquídea, né? Todos esses 3 anos foi a orquídea? Todos os 3 anos, é. É a primeira vez que vocês vêm aqui na Festa das Flores? Primeira vez. O que vocês estão achando? Emocionante, muito lindo, muito lindo. Vocês são de Joinville? Não, nós somos de Timbó. Vocês indicam então a Festa das Flores para as pessoas? Para todo mundo. Por isso que está cheio de gente aí, né? Por isso tem tanta gente. E nós viemos a nossa excursão da terceira idade. Qual foi a flor que mais chamou a atenção de você? Uma orquídea roxa. Já que na Série A não podia faltar aqui na Festa das Flores. Sigmar, por que a importância do time de Joinville está aqui na Festa das Flores? Então, eu resolvi homenagear o joinvilense, né? Fazendo o símbolo aqui no meu stand, devido à torcida ter empurrado o time para a Série A, né? Aquela pressão, gritando, mordendo os dedos lá na arena. Então isso me fez eu trazer o símbolo para cá. Aqui nesse jardim, aqui, o que você usou, como que foi feito? Os componentes que tem aqui é que eu uso em todos os jardins, né? Que são as flores, né? Que traz alegria, a brita branca que traz a paz, né? Eu tenho o verde também no gramado que traz a esperança, que eu uso nas casas. E os outros componentes, a bromélia, palmeiras, né? Que tudo encanta o jardim, né? As casas. É a primeira vez que você vem aqui na Festa das Flores? Não, é a segunda vez e estou adorando. Cada ano está mais bonito. Está maravilhoso, tá? Qual a flor que você acha que ganha mais destaque aqui? As orquídeas, né? As orquídeas são as campeãs, as princesas. Sempre sai com uma na mão. Sempre. Tem que levar uma mudinha, né, de recordação. Pro próximo ano voltar de novo. E você? Primeira vez que vem aqui na Festa das Flores? Não, eu já vim muitos anos, assim, faz um tempinho agora que eu não vinha, mas é maravilhoso, é divino. Para você, qual que é a flor que mais se destaca aqui? Qual que você mais gosta? Todas elas são lindas, não dá de dizer assim, essa é mais bonita do que aquela. São todas elas lindas. E o que te fez escolher essa daqui? Levar de presente para minha filha. E a cor é diferente. Como que é o trabalho de um paisagista? Olha, o que é o paisagista? É trazer exatamente a natureza para dentro da sua residência. E o que vocês estão fazendo aqui Qual que é o stand de vocês? O que vocês fizeram? Que material que utilizaram? Nós usamos sempre o material que está em nossa região, exatamente para se adaptar bem. Não adianta você trazer material de fora, de outro estado, que talvez assente no clima. O nosso clima aqui ele é um clima, vamos dizer, úmido, né? Então a gente usa exatamente o que tem na região para a gente adaptar conforme o espaço que a pessoa quer realizar, o seu sonho, o seu espaço, né? E o paisagismo ele pode ser montado aonde? Quais são os lugares? Olha, desde que você tenha um cantinho que tenha terra, que tenha, vamos dizer assim, ar livre, né? Você já pode com certeza montar uma área de vegetação que fica muito bonita. Qual que é o maior projeto assim, que as pessoas mais pedem? Que tipo de material, que tipo de planta? Qual é o paisagismo que as pessoas mais pedem? Normalmente seria o quê? Seria as folhagens, né? As gramas, que o pessoal gosta muito de contato com o chão, né? E as flores, que é a coisa que é a nossa cidade, né? O pessoal gosta muito de flor, embora a nossa região seja muito úmida, mas o pessoal gosta muito das flores.
Na sua opinião, o que mudou na Festa das Flores durante esses anos todos? Ela sempre muda bastante, porque desde o primeiro ano que a gente começou a trabalhar na Festa das Flores, a gente escolheu temas específicos para o evento, né? Então isso dá toda uma linha da cenografia, da decoração. Então, nesses últimos 10 anos nunca teve uma festa igual a outra, né? Porque sempre o tema muda. A gente fala sobre água, sobre história, sobre a colonização ou sobre agricultura familiar. Então o tema ele te dá essa oportunidade de você variar completamente a cenografia, o paisagismo, enfim, toda a disposição da exposição em relação ao tema daquele ano. E por que você acha que as pessoas não devem deixar de visitar a Festa das Flores todos os anos? No Brasil não existe nenhuma festa igual, né? Eu conheço muitas exposições pelo Brasil e até fora do Brasil. E a gente recebe muito visitante de fora do Brasil aqui também e que fala que a nossa exposição é uma das melhores do mundo. Na edição de hoje vocês puderam conhecer um pouco mais sobre a Festa das Flores, o paisagismo, seus colecionadores e premiações. É o programa Você Sabe Fazer, trazendo conteúdo sempre da nossa cidade. A seguir, assista uma entrevista sobre recrutamento e seleção. Isso mesmo, saiba o que é importante na hora de uma entrevista de emprego e muito mais. Já já estamos de volta. Está procurando qualidade e inovação quando você pensa em salão de beleza? Conheça a Estúdio M Lobes. Trabalhamos com cortes, coloração, tratamento capilar e corporal, mechas, penteados, maquiagem, pedicure e manicure, estética e depilação e muito mais. Temos profissionais qualificados e atualizados nas tendências da moda e beleza. Estúdio M Lopes, um novo conceito em beleza. Venha nos visitar. Acompanhe agora uma matéria sobre recrutamento e seleção, dicas e muito mais. Assista agora! A entrevista de emprego é um momento decisivo para quem está em busca de uma vaga no mercado de trabalho e para quem escolhe o candidato. Então, para ajudar você a passar por esta etapa com mais tranquilidade e saber um pouco mais sobre recrutamento e seleção, realizamos esta matéria. Recrutamento é você chamar as pessoas, você coloca um anúncio no jornal, numa rede social. Então, recrutar é chamar, né? É trazer as pessoas até a empresa. E selecionar é fazer o processo seletivo através de entrevista, através da análise de currículo. São duas situações diferentes. E quais são os cargos mais procurados pelas empresas? Hoje, em Joinville e região, os cargos mais procurados são de profissionais para trabalhar na fábrica, né? Operadores de máquina, profissionais para diversas atividades dentro do Parque Fabril. E uma carência também bastante grande que nós temos atualmente em nossa região é para a área de comércio e para outras atividades, como profissionais para trabalhar em restaurante, né? Profissionais para trabalhar em shopping center, que é uma dificuldade bastante grande que a gente encontra. E quais são as perguntas clichês que tem nas entrevistas? Isso é engraçado porque a gente deveria evitar esse tipo de perguntas, né, que são as perguntas já preparadas, porque na realidade a entrevista deveria ser uma conversa com o candidato onde você vai conhecendo as competências técnicas e comportamentais. Mas em geral os recrutadores têm algumas perguntas clichês que são, me fale sobre algum desafio que você tenha tido na sua vida profissional, quais os seus pontos fortes, quais os seus pontos fracos. Geralmente essas três situações são as mais comuns. Encontrar funcionários qualificados e alinhados com os valores da empresa pode ser um grande desafio. É muito difícil porque, principalmente em função das novas exigências que as empresas têm. Então, antigamente, você não tinha assim tantos desafios, né, tantas atividades diferentes como hoje existem dentro das empresas. Isso faz com que a empresa tenha que ser mais dura, né, mais profissional no momento de selecionar os profissionais para trabalhar. Como que vocês identificam se o candidato está sendo verdadeiro na entrevista? Principalmente pela linguagem não verbal. Nós, lógico, temos um conhecimento, né, para fazer esse tipo de trabalho e dependendo da pergunta e da reação do candidato, no movimento que ele faz com o corpo, nessa comunicação não verbal, a gente vê uma certa insegurança e até uma inverdade com relação à resposta.
Quando a gente percebe algum sinal nesse sentido, então nós nos aprofundamos um pouquinho mais para ver se realmente aquela informação que foi passada, em termos de insegurança ou em verdade, ela realmente é real, é de fato, ou é só uma percepção que a gente teve. Opiniões sobre a aparência e as maneiras de um candidato, sobre a capacidade de expressar-se, a autoconfiança e as atitudes. Quais os critérios para selecionar um candidato? Os critérios é o conhecimento técnico, né? Então a primeira análise que a gente tem que fazer é se a pessoa tecnicamente tem as competências, tem a habilidade para executar determinada função, né? E a segunda fase é observar se o comportamento, se o psicológico, se o emocional do profissional, ele está alinhado às necessidades da empresa, às práticas e aos valores que ela tem. De cabelo em pé, é assim que muitas pessoas ficam ao saber que vão encarar a dinâmica de grupo de um processo seletivo. Mas é possível se preparar para mandar bem nessa hora? A dinâmica de grupo é ver algumas situações de comportamento dos candidatos. É importante, né, que a pessoa que faça isso seja muito bem preparada, porque existem algumas dinâmicas que são muito cruéis com determinados candidatos. Vamos supor, o candidato que é menos extrovertido, ele tem maior conflito, né, ele vai enfrentar mais problemas. E não quer dizer que uma pessoa introvertida não tenha competência para realizar uma série de atividades. Então é preciso tomar muito cuidado, né? Eu procuro selecionar com base na entrevista em alguns testes, e na maioria das vezes eu evito dinâmicas de grupo porque para alguns tipos psicológicos eles são um processo bastante complicado. Quais são as dicas então para ser aprovado numa dinâmica de grupo? A maior dica é ser verdadeiro, né? É tentar relaxar, porque a partir do momento em que você fica nervoso, fica tenso e deixa de ser verdadeiro, você vai ser percebido essa falha e você pode ter dificuldades em termos de seleção. Então, ser verdadeiro é a melhor dica que tem. Você utiliza as redes sociais? Sabe que elas podem influenciar na escolha daquele tão esperado trabalho? Qual que é o erro mais comum dos candidatos nas redes sociais? Botar fotos de festa, né, de balada, e de algumas situações que não são muito convenientes. Eu vejo que muitas vezes algumas pessoas colocam fotos assim mais sensuais, né? E em algumas situações a pessoa só coloca esse tipo de foto. Aí se alguém vai fazer uma seleção, entra lá no Facebook e vê esse tipo de comportamento, pode ficar temeroso no momento de contratar. Quais as dicas então para o candidato ser 100% bom pelas redes sociais? Ser mais sério, né? Ser mais responsável, evitar de colocar fotos assim que mostrem a intimidade principalmente. O nome já diz rede social, né? Então, o que não tiver problema de ser mostrado socialmente, não há nenhuma inconveniência. Mas quando a gente começa a mostrar situações um pouco mais íntimas e também assim algumas situações com relação ao pensamento sobre religião, sobre política, a pessoa tem que cuidar um pouco sobre o que ela pensa, porque nem sempre isso pode ser positivo no momento em que alguém vai acionar a rede social, né, para buscar informação do candidato. O que fazer e o que falar quando te pedem a pretensão salarial? O candidato não sabe se ele vai pedir muito, né, ou se ele vai pedir um salário muito baixo. Então, geralmente, a pessoa coloca um espaço entre um mínimo e um máximo. Por exemplo, um salário entre 3 e 4 mil reais. Dá espaço para negociação. É ruim quando o candidato fecha demais. O meu salário é 5 mil reais. E deixa aquilo de forma muito contundente, muito óbvia. Ele pode perder uma oportunidade, por exemplo, se a empresa tem um salário de 4.500, ele pode deixar de fazer parte do processo seletivo, de continuar no processo. Se você quer um modelo de currículo para ajudar você a se destacar nas entrevistas de emprego, entre em contato conosco através do e-mail contato@vocêsabefazer.com.br, que enviaremos este modelo de currículo para você. Bom, essa edição do programa Você Sabe Fazer está chegando ao fim. Agora, quero agradecer a sua companhia na edição de hoje. Espero você no domingo que vem, às 14h30. Até lá! Programa Você Sabe Fazer com Caroline Meyer.
Oferecimento: Que Massa Pizzaria. Teleentrega no telefone 3207-3003. Ótica Santa Catarina, com laboratório próprio e 3 endereços na Rua do Príncipe.